Irmãos, desde lá para cá, têm saído centenas de milhares de missionários. E essa ideia de levar a palavra para o mundo inteiro é ainda vivo no mundo hoje. Mesmo que no Brasil está diminuindo esse fervor missionário, pelo menos alguns me dizem que sim, ainda há alguns irmãos nossos muito especiais, que têm sido usados de uma forma tão extraordinária, como Ronaldo Lidório, lá entre os Concombas de Gana, e este irmão Ricardo, que já mencionei, Ricardo Gutierrez, que está indo para o Afeganistão, provavelmente para ser morto, para falar de Cristo, para um povo tão necessitado, onde não havia igreja nenhuma, até mais recentemente. Difícil saber, de fato, se o Brasil tem sido tocado pelo avivamento. Edward Norr, já falecido, num dos seus livros, declara que o Brasil passou por algum avivamento. Em 1954, eu não estava aqui, portanto, eu não sei o que aconteceu. Mas como ele era autoridade mundial, deve ter sabido que alguma coisa especial aconteceu, nem sei onde. O John Markham Jr. escreveu um artigo na revista Forbes, que é uma revista totalmente secular, financeiro, que o Brasil caminha para ser país capitalista. Não sei se chegou ainda. Está indo. Mas ele diz, isso aconteceu na Inglaterra por causa do avivamento. E se o Brasil está caminhando para esse destino, é porque houve um avivamento no Brasil. E avivamento que corresponde ao avivamento de Wesley Whitefield, essa turma de 1733 em diante. Todo mundo tem que saber de fato se esta multidão que está reunida aqui não é sinal de um avivamento. Um avivamento segundo o tipo que John Markham Jr. escreveu nesse artigo. E outros países da América Latina, Guatemala, Chile e o Brasil, 3 países que estão naquele euforia, pelo menos de algum crescimento, não vamos chamar de teologia reformada em grande parte, muito erro em termos de que a gente deveria estar falando. Mas numa igreja que eu visitei, não sei, uns 8, 10 anos atrás, em Santarém, me deu a impressão nítida. Aqui está acontecendo um avivamento. A Igreja da Paz, projeto amazônica, em que reuniam, naquela época, mais de 2.000 grupos pequenos para estudar a Bíblia, durante a semana. E no domingo, uns 23.000 pessoas em Santarém, reunidas nas igrejas relacionadas com a paz. Eu tenho o privilégio de tentar ensinar algo para aquela turma, que eram os líderes daqueles grupos pequenos. E encheram aquela igreja, tinha lugar para 1.000 pessoas, 2 vezes, numa terça-feira à noite. Disse, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida inteira. Além do mais, é uma igreja evangelística. Num domingo não é incomum que umas 300 pessoas se entreguem a Cristo. E além do mais, ele com seus barcos, tem fábrica de barcos, e levando, também produzindo na sua fábrica, filtros que transformam a água dos rios, dos ribeirinhos, água em potável. E quando eles deixam lá, eles voltam para falar de Cristo. E o resultado é a abertura para o Evangelho. Naquela época, anos atrás, já era 275 grupos reunindo. E tão difícil alcançá-los,
com trabalho pastoral e com livros, porque são um povo muito simples, lá nos ribeirinhos dos tantos rios que a Amazônia tem. Seria um avivamento, talvez. Concluímos que o Brasil tem algumas marcas do avivamento, mas faltam algumas marcas também. Eu senti justamente isso na minha própria experiência. Tem certas coisas na vida que Deus nos dá, em que Ele nos aviva, nos dá mais prazer do que a gente tinha antes. Em ler a palavra, em buscar o sentido da palavra, aplicar a minha própria vida e tentar repassar para os outros, talvez seja um sinal de avivamento. Por outro lado, tanto egoísmo, tanto problema com orgulho, tanta dificuldade em falar com pessoas sentadas ao lado no avião ou no ônibus e ter esse imenso prazer de repassar a palavra de Deus para pessoas que talvez não o conhecem. O verdadeiro avivamento, segundo Jonathan Edwards, tem as seguintes características. Os irmãos já ouviram isso, mas vão ouvir de novo, porque não faz mal ouvir pela segunda vez. O avivamento genuíno transforma a cidade cheia de amor e alegria dada na presença de Deus. As famílias são renovadas, conversão de filhos, maridos, esposas. Essa ideia de famílias divididas acaba. A igreja renovada, a frieza desaparece. A pregação da palavra é especialmente desejada. Nós queremos ouvir mais da palavra. Pastor, não pare. Agora, Jonathan Edwards, quando ele pregava, meus irmãos, a maioria estariam se soltando lá pela porta. Ele era uma pessoa que lia os sermões e era coisa muito substanciosa. É só ler os livros, né? Temas espirituais tornaram-se o centro da vida diária. A gente não tinha vergonha de conversar sobre temas espirituais. Pessoas de todas as idades se convertem, não é apenas crianças. Número extraordinário de homens e mulheres convertidos. A obra foi realizada rápida e eficazmente. Me lembro que Martin Lloyd-Jones disse que Deus faz em 5 minutos o que a gente trabalhou 50 anos para alcançar. Principal característica, irmãos, aquele sentimento de pecaminosidade. Quanta gente escuta a minha mensagem e não sente nenhuma convicção de que ele é pecador. Eu estive em Dublin, eu vi essa cadeira em frente do púlpito, queria saber o que é isso. Esse é a cadeira dos penitentes. Há quanto tempo que ninguém se assenta nessa cadeira? Uns 200 anos. Em outras palavras, precisa de avivamento. Consequências externas. Abandone imediatamente de práticas pecaminosas. Abandono imediato. Hábitos sociais transformados. Consequências internas. Aquele sentimento da ira de Deus contra meu pecado
e é pecado de todo mundo. Esse sentimento de dependência do poder da graça. Eu penso, quando eu leio o capítulo 8, 2 Coríntios, desse povo da Macedônia, que era tão generoso, de sua extrema pobreza, cheio de alegria, eles contribuíram. Que diferença desse jeito que a gente tem de tentar criar culpa no sentimento das pessoas que não estão dando o dízimo. Não, eles deram porque sentiram imensa alegria em dar. Por quê? O texto explica, pela graça que Deus lhes deu. Transição para a tranquilidade, a descobrir a justiça de Deus que Jesus nos oferece por meio do Evangelho. Tranquilidade. Glória a Deus por isso. Avivamento. Em Éfeso. Se os irmãos leram esse texto recentemente, do capítulo 19, tem marcas claras do avivamento. Em primeiro lugar, tem um homem chamado Paulo, ex-Saulo de Tarso, está pregando. Onde que ele está pregando? Na sinagoga. No Brasil seria na igreja católica. Logo, houve oposição, mas já havia alguns convertidos que Paulo tirou com ele, levou para a escola de Tirano, que segundo um manuscrito bem antigo, diz que Paulo dava aula de Bíblia, aula do Evangelho, 5 horas por dia durante 2 anos. Eu não acredito, irmão. Esse manuscrito deve ser tudo invenção. Imagina Paulo falando 5 horas por dia. E durante esse período, o texto diz, capítulo 19, versículo 10, que toda a Ásia ouviu o Evangelho. A disseminação, como um tsunami, foi inundar toda a província, que não é tão pequena, e já foi até o fim da província, mais ou menos. As 7 igrejas da Ásia fundadas, além de Hierápolis e Colossos, e quantos outros que nem sabemos. Nós encontramos o povo chorando, principalmente Paulo chorando. Eu sei que muitos pastores têm dificuldades em chorar, mas quando Paulo volta para falar com aqueles presbíteros, pastores, líderes da igreja de Éfeso, ele lembrava eles de sua vulnerabilidade, essa humilhação das lágrimas correr no seu rosto, e que ele ia de casa em casa, diz capítulo 19, e falava com lágrimas para as pessoas. Quanto que eu vou sentir tão profundamente a necessidade dos meus ouvintes, ou do meu próprio coração, para poder chorar, como Paulo chorava. Tremendo avanço do Evangelho. Paulo foi instrumento de Deus para operar milagres extraordinários. Olha que pentecostal foi Paulo. Sabe que levaram o avental dele e colocar sobre os enfermos, eles foram curados? Não, isso é do Santiago. Não é comigo, não. Mas era só Paulo. Porque Deus queria ressaltar a questão homem, que Deus está usando em Éfeso. Conquista dos poderes malignos. Os irmãos lembram que aqueles filhos de Seva, 7 deles, eles sacerdotes, não sei que tipo de sacerdote, chegam lá e tentam expulsar o demônio faz um deboche deles, diz, olha,
Jesus, nós conhecemos, Paulo também e vocês. Coitados, daí eles pularam em cima dos pretendentes e saíram correndo para as ruas de Éfeso nus. Poder de Satanás vencido. Temor de Deus se espalhou entre os judeus e os gentios. E a economia começa a despencar. Por quê? Porque Paulo pregava, o evangelho avançava e o avivamento chegou.